Pronto. Bem-vindos a todos, muito boa noite. Mais uma Masterclass. Esta Masterclass faz parte de um projeto que nós chamamos Human Skills. Dentro do The Rose Method nós temos este foco no comportamento e este grupo de Human Skills é para partilha de conteúdo gratuito, que nós todos os meses partilhamos não só textos do professor The Rose, algumas newsletters, podcast também, e uma Masterclass mensal de reflexão conjunta com temas que vão sendo variados e que vocês próprios também escolhem, tá bom? Se ainda não faz parte do grupo, basta pedir-me e aceder a esse grupo de Human Skills. Bem-vindo, Guilherme, é um prazer ter-te aqui, um grande prazer mesmo. Vamos então iniciar hoje o nosso tema com comunicação magnética. Como vocês sabem, a nossa escola, dentro deste grande método extremamente vasto que é o The Rose Method, a nossa escola está muito mais voltada para a comunicação e para a gestão de conflitos, porque foi essa a minha área, foi uma área que eu estudei bastante, então, e que estudo diariamente, que sempre que posso, que são mais ou menos 3, 4 vezes por semana, que reunimos com o professor De Rose e ele vai-nos dando as suas visões de sábio, juntamente com outros colegas, com outras referências, e nós termos o state of art da gestão de conflitos. E a gestão de conflitos parte por a comunicação, sempre. Hoje vamos falar de comunicação magnética, não forçosamente de conflitos, mas de uma comunicação magnética. Então, bem-vindos. Imagino que comunicação magnética seja o magnetismo, que refere o título, se refere à nossa capacidade de influenciar, para a nossa capacidade de criar magnetismo. O magnetismo vem da palavra dos magnetos, em que se atraem ou repelem, mas em que há um mecanismo físico de atração de proximidade. Como nós sabemos, as conexões humanas é o mais importante que nós temos nesta vida, que nos geram as grandes lembranças, que são o valor agregado da nossa experiência de vida. E essas conexões humanas vão depender diretamente da nossa capacidade de comunicar. A comunicação é como a forma que nós temos para criar pontes, para criar limites e esforçar-nos para ser melhores nós próprios em relação aos outros. Esta visão de que olhamos para os outros como uma forma de evoluir, ela faz parte de uma filosofia antiquíssima chamada filosofia Tantra ou filosofia Shakta, que nos diz que nós evoluímos através do outro. Significa o quê? Que se eu sou uma pessoa tímida, que estou mais nos meus mundos, eu era um pouco assim. Eu era de economia, trabalhava como controller, fazia controle de gestão, basicamente vinham-me relatórios e eu calculava o que é que dava lucro, o que é que não dava, qual era o caminhão que podia ser vendido, qual era o que não devia ser vendido. Estava no meu gabinete, tinha pouca interação. Então, como tem pouca interação, tem pouca comunicação, o, o ser humano também vai evoluir pouco, porque ele tem poucos estímulos, ele não sai do seu pequeno mundo. Claro que isto é uma generalização, a menos que ele viaje bastante ou leia bastante. Aí até pode passar o dia nos seus botões, mas como ele viaja muito e como ele lê muito, as leituras e as viagens fazem-nos sair do nosso pequeno mundo. E aí nós podemos, então, evoluir. Comunicar é a forma que nós temos de nos tornar melhores. Vamos refletir sobre isto. Como assim? Porque quando ocorre algo que nos desagrada, por exemplo, a única coisa que temos ao nosso dispor para ultrapassar aquele obstáculo é a forma como nós nos posicionamos, e o posicionamento é uma comunicação. Por exemplo, agora convosco eu posso-me posicionar assim. Estão a ouvir todos aí em casa? Espero que estejam a ouvir bem. É um tipo de posicionamento. Há uma comunicação que envolve uma série de canais, de códigos, e esses posicionamentos são uma comunicação magnética, porque nós procuramos criar o máximo impacto nos outros, e esse é o objetivo desta nossa Masterclass de hoje. Se alguém tiver alguma questão muito direta, pode colocá-la já no início, senão eu vou discorrendo sobre o que é necessário para desenvolver uma comunicação magnética. Nós somos portugueses. Se alguém tiver alguma questão, este é o momento, está bem? Vá colocando as questões, levanto a mão virtual
e faça as suas perguntas. O grande desafio de uma comunicação magnética, o que é necessário para que uma comunicação seja magnética? Que ela tenha impacto no outro. Para ela ter impacto no outro, tem que ter profundidade emocional. Para ter profundidade de emocional, eu preciso estar à vontade para me expor emocionalmente, com, digamos, vulnerabilidade ao outro. Vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade é, por exemplo, a considerar: olha, nesta vida nós somos grãos numa grande praia, grãos de areia. Então, um dos grãos de areia de repente morre, faz parte do ciclo da vida. Quando eu encaixo essa vulnerabilidade, que é nossa, eu torno-me alguém muito maior, porque eu, nas minhas ações, estão premiadas por essa vulnerabilidade. Pela vulnerabilidade de, por exemplo, de eu poder errar convosco numa comunicação hoje. Errar numa comunicação. Que dormi mal, porque tive um pico hormonal qualquer e reagi mal. Nós temos esse direito que nos assiste, que é o direito de falhar. Os portugueses que me estão a assistir, acho que brasileiros também, nós temos direito a falhar, a dizer que não e a não agradar aos outros. Isso é um direito que nos assiste. Por que é que isso é importante? Porque enquanto eu não tiver a confiança para me ir expondo tal e qual da forma que eu sou, de uma forma única, eu vou ter sempre uma redução significativa da minha autenticidade. Então, se eu agora, por exemplo, estou aqui a falar convosco, falo-vos de coisas bonitas, nós devemos comunicar com muita gentileza. Mas depois acaba a masterclass e eu vou falar com a Yasmin e sou agressivo para a Yasmin. Aqui não há coerência. Significa que quando eu estou a transmitir a mensagem, também não há autenticidade. Eu estou a transmitir de um ponto de vista intelectual, verbal, mas intelectual. Vocês vão de observar, por exemplo, deixo-vos este repto. Um dia vão às 5 da tarde, 5 ou 6 da tarde, 6 da tarde de Lisboa, e vão ao Instagram do professor De Rose. Ele dá sempre uma live. O que é interessante é que muitas vezes ele diz coisas simples. Mas há uma grande diferença, digam-me vocês, há uma grande diferença em eu dizer assim: nós temos que seguir, na vida, temos que seguir uma coisa que gostemos de fazer, porque isso gera um maior potencial de eu me realizar, porque ativa em mim o que há de melhor. Ou eu posso dizer esta mesma mensagem assim: na vida nós temos que seguir aquilo que amamos fazer. Não há outra oportunidade. Há uma vida, não sabemos quando acaba, não há tempo a perder. Eu tenho que escolher aquilo que me preenche, que me gera uma conexão profunda e escolher isso para a minha vida. O que é que diverge estas duas comunicações? Uma delas é carregada de sentimento, nós chamamos de bhava, sentimento profundo, de intensidade. É carregado de intenção e assertividade. A outra comunicação é mais típica de um discurso verbal que passa ideias, mas que não tem a experiência pessoal do próprio quando ele transmite a mensagem. E é nas entrelinhas, como vocês já sabem, todos aqui praticamente, a nossa comunicação tem muito pouco a ver com palavras. De quase nada. Também tem a ver, mas é residual. Tem muito mais a ver com o contexto que nós damos às palavras. O timbre de voz, as inflexões de voz, o ar com que dizemos, o olhar com que o dizemos. E isso tudo pode ser treinado, aliás, tudo é treinado. E hoje nós vamos refletir sobre esta área tão bonita da comunicação, que é a comunicação magnética. Para que ela seja magnética, ela precisa de autenticidade. Porque senão eu posso me tornar, posso ser alguém muito carismático, muito extrovertido, que falo muito bem, sou um bom falante e falo com muita destreza e os verbos interagem-se muito bem, mas depois, nas entrelinhas, se vocês estiverem atentos, vocês vão entender que quem vos fala não é coerente com aquilo que ele diz. Ou quando acaba a palestra, vocês veem que a mensagem que é transmitida verbal não tem, não tem validação nas ações que a pessoa tem.
então não é magnética, ou então só é magnética naquele curto espaço de tempo, enquanto a pessoa não desilude. Não significa que nós não possamos errar. Nós erramos e bastante. Outra coisa é falhar em termos de autenticidade. Então, para que a comunicação seja magnética, há que desenvolver autenticidade. O que é autenticidade? Vamos imaginar que, por exemplo, o Luís está aqui, que ele é mais da vida militar. Eu também vim dessa vida. Na vida militar, nós vamos ter comunicadores muito mais diretos, sem espinhas, sem muito storytelling, vai direto ao assunto e talvez até, não diria tímido, mas mais reservado, que talvez não seja tão carismático. Talvez. O que é uma comunicação autêntica? Representa eu observar-me da forma como eu comunico, observar os meus valores e dizer assim: estou satisfeito. Esta é uma forma de comunicar com que eu me identifico. Eu não gosto de muitas palavras, gosto de dizer pouco e isso significar muito. E por mim está bom assim. E se o Luís se identificar com essa forma, ele tiver orgulho nessa forma de comunicar, essa vai ser a sua autenticidade. Ou, ao contrário, pode dizer assim: olha, eu não me identifico muito, só que eu fiz vida militar a minha vida toda e eu fui formatado assim. Eu não me identifico muito, mas é o que eu sou. Então aí dá para reprogramar e treinar a mudança. Aí a autenticidade advém de eu me expressar de uma forma mais de acordo com aquilo que eu me identifico. Por exemplo, quem aqui, vamos tornar isto mais colaborativo, quem aqui já lhe aconteceu ter que falar em público? Vou escolher um de vocês para falar em público. Vamos lá, quem eu vou escolher aqui? Quem já sentiu que quando vai falar em público, a interferência emocional da imagem que os outros têm de mim chega a interferir demasiado na minha comunicação e você não se identifica com isso? Você gostaria, não gosto, mas fico muito afetado quando tenho que falar em público. Alguns levantaram a mão, que eu já vi. A mão física. Ótimo. Podem levantar a mão virtual ou física, mas desde que eu veja, se estiverem com a câmara desligada, e eu aproveito para dizer, liguem a câmara se puderem, porque é mais interessante para mim e para vocês. Guilherme, se quiseres em casa, liga aí a câmara. Essa resistência, esse medo que eu tenho pela minha imagem, que vocês têm à minha própria imagem, significa que eu vou perder a minha autenticidade. Ou a minha autenticidade não está tão desenvolvida quanto eu podia. E claro, pode ter um treino emocional, e deve ter, mas também tem um treino de exposição. Porque quando eu me exponho muito, por exemplo, eu dou este tipo de cursos, como estamos a ter hoje, masterclass e aulas, dou em torno de. Agora estou com 3 por semana, no mínimo 3. Há uns anos atrás era 4 por semana, mas estou assim há 10 anos. O nível de stress que me gerou entrar para esta masterclass foi praticamente nulo. Não porque eu não respeito o meu público, mas porque eu sei que tenho uma mensagem a transmitir e quero transmitir o melhor que eu posso e vou-me esforçar por isso. Mas eu não preciso da ansiedade, não preciso do extra emocional para, para transmitir a mensagem. Na realidade é o contrário. Quanto mais sereno eu tiver, quanto mais eu conseguir olhar as câmaras e ver como é que cada um está a absorver aquilo que eu estou a transmitir, melhor para mim enquanto comunicador. Então a autenticidade é confrontar esse medo, por exemplo, de exposição pública e treinar essa exposição pública. Os medos têm uma característica muito interessante. Qual é a grande estratégia para derrubar os medos que enlaçam-se na nossa personalidade e servem de redutores da nossa expressão pessoal? A nossa expressão pessoal, para que ficar bem claro, chama-se autoestima. Pessoas com grande autoestima, elas sentem que se expressam na vida, vestem da forma que querem, expressam-se da forma em que elas se sentem únicas. Não precisa competição na vida. Nós podemos ter 10 advogados, os 10 advogados têm uma característica que os define de forma completamente diferente. Quem já fez aulas nossas, dos nossos professores do The Rose Method, já fez uma aula com o Gus e disse: o Gus é muito bom, é espetacular. Vai fazer uma aula com a Leila e diz: uau, esta aula é espetacular. E as aulas não competem entre si. Elas são diferentes.
cada uma no seu género. E a vida é assim mesmo. Quer seja na dança, seja no exército, eu posso ser bom atirador com uma pistola e depois não ser tão bom a atirar com uma granada, com uma, com um tipo de pistola, ou seja, com outro tipo de arma. A autenticidade, ela advém da minha capacidade de confrontar os medos. Como é que eu confronto e derrubo os medos? Quem sabe? Costumo rir-me deles. Quem falou? Luís. Luís, diz. Costumo rir-me deles. Rir dos medos já é um sinónimo de sabedoria. Está no bom caminho. Mas quando não conseguimos rir ainda, qual é o grande estratagema? O medo tem uma circunstância muito interessante. Quando eu fujo, ele aumenta. Porque quando eu fujo de algo, eu sinalizo mais medo perante aquilo que quero enfrentar. Se eu tenho medo que a minha cara metade me traia, ou que se apaixone por outro homem, por outra mulher, ela ou ele vai sair com alguém que eu acho interessante. A pessoa até pode não achar, mas eu acho que ela é interessante. Agora fiquei com medo. Aí começa a alimentar a imaginação. Aí fiquei fraco. De repente estou completamente emocionalizado. A imaginação, junto com emoções e com medos, dá um desastre completo. Nós temos que aprender, quando há um fenómeno emocional, a parar de imediato a imaginação e ficar muito mais concreto nas objetividades da vida. O segredo para para confrontar os medos, perdão, para derrotar os medos, é confrontá-los, olhos nos olhos. Ah, é? Tá bom, vamos lá ver. Vou-lhe perguntar: olha, hoje senti ciúmes porque saíste com aquela pessoa. Eu sei que é parvo, mas eu senti. E queria te perguntar se tu sentes alguma coisa por ele e se o nosso relacionamento está igual. Reparem que o facto de eu me tornar vulnerável e dizer que é possível o ser humano sentir ciúmes. Todos nós já sentimos. Os mais treinados já não sentem, mas muita gente sente. O facto de eu abrir o jogo e ser sincero, sem cobranças, mas uma pergunta neste timbre de voz que eu fiz, é uma forma de autenticidade que gera magnetismo. Em comunicação, vou transmitir uma mensagem que é das coisas que mais me chateia. Por exemplo, não há praticamente bons livros de comunicação, na minha ótica. Porque a maior parte dos livros de comunicação, especialmente os de não verbal, eles vão sempre bater num aspecto que nos remete à falta de espontaneidade. Eu podia-vos dizer uma lista daquilo que podíamos fazer para comunicar bem em público. Aliás, um dos cursos que eu dou na SEGOC, quem não conhece é a principal empresa de formação portuguesa, eu dou lá um curso há vários anos. E uma parte do curso eu coloco tudo aquilo que vários experts em linguagem corporal, em comunicação em público, nos dizem para fazer. Nomeadamente, não colocar as mãos nos bolsos, olhar 7 segundos para uma pessoa, depois olha para outra, que é para dar autoridade. Quando entra em público, sorri logo para alguém, que é para sinalizar à plateia que eu estou à vontade. E se nós observarmos, não é para eu sorrir para alguém, para a plateia, que eu estou à vontade. Eu sinto que o outro está à vontade quando ele está à vontade. Eu comunico liderança quando eu de facto sou líder nas minhas decisões. Tentar enganar o público por olhar 7 segundos para um lado e 7 segundos para o outro é quase um mise-en-scène que nos tira daquilo que é o principal da comunicação, que é eu concentrar-me em mim próprio e na minha transmissão da minha mensagem. E nós vamos ter uma série de profissões treinadas por esse tipo de especialistas, nomeadamente os políticos e os mídia. E vocês vão ver os mídia, por exemplo, imaginem o Eduardo, que está a fazer uma entrevista ao vivo, ou seja, num sítio qualquer. Hoje, aqui em Lisboa, tivemos uma fuga da cadeia de 5 detidos. E toda a comunicação vai sair um pouco plástica. Por essa influência de tentar controlar a comunicação para influenciar os outros. Isso começou com aquele célebre debate entre Nixon e Kennedy, e não é o bom caminho. O bom caminho tem a ver com a emancipação pessoal
e com a transmissão de uma forma autêntica, assertiva, olhos nos olhos, transparente. Vou trocar o prato agora e vou-vos perguntar. Eu sei tanto de linguagem corporal e vocês estariam de acordo de eu agora usar microexpressões, movimentos subliminais para vos induzir a vocês gostarem de mim? Quem se quer candidatar e ficaria contente de ser manipulado através de uma série de conhecimento que eu tenho aqui secreto e que vou transmitir-vos? Alguém queria ser alvo desta experiência na realidade? Não. Porquê? Nós queremos pessoas autênticas, queremos pessoas em quem eu possa confiar, a quem eu possa olhar e apoiar-me para resolver as questões da vida que já são muitas e grandes. A vida já é difícil o suficiente. Então, sim, nós temos que olhar para o nosso corpo, temos que ter uma comunicação mais empoderada, mas não à custa de querer manipular os outros e não à custa de querer usar pequenos subterfúgios. E depois vamos falar mais deles, se for necessário. Vamos falar de comunicação magnética. Primeiro, autenticidade. Outras características. Nós temos características que têm a ver com o nosso conteúdo, a forma como nós nos apresentamos, e depois temos características relativas à forma como o fazemos. Eu posso ser muito autêntico, mas depois, quando vou transmitir a mensagem, uso um português que não é correto, tenho muitas bengalas de linguagem, uso uma pouca objetividade no meu discurso, então aí não me torno um comunicador tão sofisticado, tão magnético, pela forma como eu o faço. Mas eu sou autêntico, então esse é um bom patamar. Outras características. Elegância. A elegância é uma das principais características da comunicação e da gestão de conflitos, mas também da comunicação. O que é que vocês entendem por elegância na comunicação? O que é que vocês acham? Abram os micros agora, vamos conversar. Se não fica um monólogo, que era o que eu não queria para esta aula. O que é que significa eu ser elegante quando eu comunico? Tópicos, se quiserem escrevam, se não quiserem falar. Ser cordial, dar espaço ao outro para falar sem passar por cima. Isso. Cordialidade vai ser outra característica, ou seja, são 4 grandes características. Empatia, cordialidade, a parte da elegância, que eu já falei, e a autenticidade. Então, da parte da elegância, não passar por cima do outro, seja respeito pelo outro, certo? Mais. Se alguém é rude connosco, nós devemos tentar ser gentis, Isso. Essa gentileza, verdadeiro, mas não eu responder talvez, da mesma forma arrogante ou agressiva. eu talvez encaixasse mais na parte da empatia. Empatia é a nossa capacidade de olhar para o outro e ver o mundo pelos olhos dele. É difícil de conseguir, não é tão comum assim, mas é perfeitamente possível. E nós temos muita facilidade de o fazer com pessoas que gostamos muito. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso gato. Temos mais dificuldade com aquela pessoa que tem uma personalidade que não nos encaixa tanto. E é essa que deve ser treinada. Com limites, mas deve ser treinada. Então, empatia, eu vejo o mundo pelos olhos do outro. Cordialidade, eu posso nem ver o mundo pelos olhos do outro, mas eu encaixei uma ideia aqui no meu frontex, no meu neocortex, que, independentemente do que a Zélia me faça, eu vou respeitar a Zélia porque é um ser vivo, porque é uma pessoa que intrinsecamente é igual a mim. Independentemente de quão abjeto seja o comportamento que você tenha, você merece o meu respeito enquanto ser vivo. Quem quiser um bom exemplo disto, eu sempre refiro esse exemplo porque me marcou, veja a carta que o Gandhi escreveu a Hitler, que é uma carta extremamente educada, cordial, e não uma carta a dizer meu amigo, vê lá se te tocas, és enfim, és isto e aquilo, não uma carta de ofensa, é uma carta com respeito, mas que alertava para o facto de ele discordar completamente e de estar completamente errado a atitude que ele estava a ter, o comportamento que ele estava a ter. Então aí nós vemos a cordialidade. Então, cordialidade é a minha faculdade de, ainda que outra pessoa seja agressiva, deseducada, invasiva, ela merecer o meu respeito, mesmo com aquele comportamento. Não significa que eu vou respeitar o comportamento dele. Eu vou respeitar a pessoa,
mas não vou corroborar e, inclusive, vou ter que responsabilizar o comportamento dele. Então alguém é invasivo, eu vou ter que me adaptar àquela invasão. Há uma responsabilidade em tudo o que fazemos. Mas eu continuo a respeitar o indivíduo. Porque é essa cordialidade que me permite. A Silvana foi extremamente mal educada para mim. Permite-me olhar para a Silvana e dizer assim: tá bom, eu respeito a Silvana, o comportamento não foi bom. Mas como eu a respeito, eu vou transmitir agora uma mensagem e não leva fel. O que eu entendo que não é a Silvana, foi o comportamento que ela teve, foi a educação que ela teve, foi milhares de coisas que nós não sabemos ponderar numa altura em que ela esteve mal. Quem de vocês já reagiu mal a alguém? Esteve muito mal, foi agressivo, foi invasivo. Quem já esteve? Levanta o braço. Vocês queriam ser julgados a ferro e fogo por essa indelicadeza que vocês tiveram? Não. Nós somos todos assim. Nós queremos que, opa, eu tive mal, sim, mas eu não sou o meu comportamento. Eu sou eu que estou a aprender e melhorar, aprender e melhorar. E mesmo aquela pessoa que não tem o ímpeto de melhorar, muitas vezes isso é uma falácia na comunicação. Quer ter uma comunicação magnética para influenciar os outros. Asterisco. Desde que eles queiram ser influenciados. Se não vir a manipulação, ouvir uma coisa que é eu tento que a minha atitude mude o outro. E quando não muda, vão se sentir frustrados. A pessoa é muito mal educada. Aí eu tento ser muito educado e tal para ver se eu consigo dar a volta àquela pessoa. Aí ela continua a ser mal educado. Eu fico frustrado, tipo, poxa, até lhe falei bem e tudo e ele continua a ser mal educado. Porque eu estou à espera que o outro mude para ficar da forma que eu gostaria que ele ficasse. Isso é uma falácia. Tem que ser um comunicador magnético para mim, para eu me expressar de uma forma autêntica, cada vez mais autêntica, cada vez mais cordial, empática e elegante. Voltando, então onde é que entra a elegância? Empatia já vimos. A elegância tem a ver com o facto de a minha mensagem ser transmitida sem medos. Clara, concisa, direta. Silvana, eu gostava muito de agradecer-te, enfim, e a todos vós, mas também especialmente à Silvana, que pronto, que é uma colega nossa do Brasil, muito estimada, que hoje, enfim, também está aqui na nossa masterclass, enfim, como eu gosto de chamar, mas esta comunicação que eu tive até aqui é uma trapalhice de princípio ao fim. Porquê? Porque eu vou soluçando pelas palavras, sem dizer, Silvana, muito obrigado pela sua presença, muito nos enobrece a sua presença no nosso grupo. Pronto. Eu transmiti uma mensagem de A para B. Essa capacidade de elegância, ela não só é necessária, ela devia ser, é indispensável para alguém mais que almeja a evolução e almeja a sofisticação da comunicação. Porque sem ela, nós entramos num tipo de comunicação muito comum, onde as pessoas não comunicam, cada um fala deles. Quem já esteve a conversar com alguém e alguém está a comentar uma coisa, vocês comentam e vocês percebem que aquilo que vocês disseram, o outro não ouviu. Ele estava só a falar, mas ele não vos ouviu. Ele continuou a falar no seu raciocínio. Vocês falaram, mas ele não influenciou em nada. Terem falado ou não ter falado foi exatamente o mesmo. O que é que significa? A pessoa não é mau, só merece todo o nosso respeito. Mas naquele momento, ela não nos quer ouvir. Há exceções, mas essa é a regra. Ela quer se ouvir ela própria. Eu já tive circunstâncias em que pessoas estavam a falar, a falar, a falar, e elas não queriam que eu dissesse nada. Queriam que eu ficasse apenas meia hora a ouvi-las, só como um bom ouvinte, e mais nada. Elas só se queriam ser escutadas. E está tudo certo. Mas nesse caso eu vou omitir de falar se o outro não me quer ouvir. E vou mudar a minha polaridade, porque é uma questão de assertividade até. E de elegância. Então a elegância é a capacidade de eu colocar a minha comunicação de uma forma muito mais concisa, direta, objetiva,
e eu colocar respeito pelo outro, mas respeitando-me a mim próprio. E às vezes nós temos dificuldade em ponderar estes dois vetores. Imaginem que alguém apanha-nos na rua, começa a despejar. Sabem aquelas pessoas que nós dizemos: olá, bom dia, como está? E ela aproveita aquele como está e diz: olha, não está nada bom porque... E vai falar meia hora daquilo que está mal na sua vida. Nós perguntamos como está e nós queremos que ela esteja bem. Agora, não é o momento oportuno, numa conversa de, digamos, de boas maneiras, olá, como está, de eu pegar aquele como está e abrir um dossiê da minha vida, a despejar sobre outra pessoa tudo aquilo que me desagrada no dia a dia. Todos nós já fomos apanhados numa circunstância dessas. Talvez eu já tenha feito isso com algum de vós. Também temos direito a errar. Já fomos todos apanhados algures nesse papel. Muitas das vezes é interessante nós ouvirmos e permitirmos que a pessoa seja ouvida. Qual é o limite? Quando isso me agride. Quando já está a ser uma violência para me estar a ouvir aquela pessoa. Aí eu vou ter que agir com elegância, mas sair daquela conversa. Então, a comunicação magnética, ela tem esses 4 patamares, digamos assim, de conteúdo, de ter um objetivo de transmitir mensagens diretas, concisas, respeitadoras, cordiais, sem medo de falhar, sem medo de dizer o que é que seja, mas ao mesmo tempo cuidando para que a mensagem tenha o máximo de refinamento possível. E depois tem a forma como é feito. A forma, ela tem a ver com o momento em que é feito. Por exemplo, discussão de casal. Houve qualquer coisa que um sabe que o outro não gostou e gerou-se ali um pequeno desconforto. Esse não é o momento para falar de nada. Isso é o momento para seguir a vida, dependendo das personalidades. É o momento para deixar as emoções assentarem e no dia seguinte, então, eventualmente, olha, ontem não estive bem, desculpa, aconteceu isto e aquilo. Também tem a ver com a elegância, o assumir de responsabilidade pelos factos, em vez de cobrar ao outro. Então, cobrança é a antítese de elegância. Então, a Zélia comportou-se mal porque hoje chegou atrasada à nossa masterclass. Eu estou a cobrar um comportamento direto da Zélia. É uma invasão à liberdade dela. Mas imaginando, isto é tudo hipotético, imaginando que ela chegou mesmo atrasada e que isso tinha-me tocado emocionalmente, eu posso transmitir de outra maneira, com mais elegância. E a pedir a todos que nas próximas masterclasses, por favor, cheguem a horas, porque eu sinto que quando há assim muitos atrasos, que há um desrespeito pelo meu esforço e pelo meu trabalho, ficaria muito contente se isso acontecesse. Eu trago a minha responsabilidade daquilo que ocorre. Em termos de forma, temos ainda o contexto, temos o momento certo de comunicar, a distância correta a comunicar e a adaptabilidade com que eu comunico. Vamos lá. Contexto. O que é o contexto? Contexto é tudo aquilo que é o conteúdo da mensagem, que contextualiza a mensagem. Tem a ver com as emoções que eu transmito, tem a ver com o timbre de voz, tem a ver com o olhar, tem a ver com a reação automática ou não que eu tenho perante algum aspecto da comunicação que tenha ocorrido. A distância é eu saber que há uma distância ideal entre cada pessoa e eu tenho que saber colocar as pessoas nos seus patamares corretos. Alguém que, por exemplo, é muito invasivo para mim, eu tenho que saber respeitar a pessoa, mas dar um pouco mais de espaço para que a amizade possa florescer. Vou-vos dar um exemplo. Escrevi num dos últimos artigos. A Mariana, que é uma das nossas colegas, vossa colega, ela trabalha com cerâmica e ela tinha um grupo de amigas, que eram várias amigas, e havia uma das amigas que começou a ser tóxica com ela. Ela já era nossa aluna e começou a aplicar algo que nós chamamos de cordialidade distante, que é, digamos, o extremo da distância. É aquela pessoa que vocês já desistiram. Ok, esta pessoa não dá mesmo. Atingiu o limite, não dá mesmo para eu conseguir, digamos, alimentar uma amizade, construir uma conexão maior.
Cada vez que há qualquer tipo de aproximação, gera toxicidade para ambos os lados. Então, ela aplicou cordialidade distante a essa colega. Que basicamente é uma cordialidade, mas ela lá e a outra do outro lado. Ou seja, cada uma no seu ponto. Uma cordialidade, uma amizade à distância. Resultado, desse grupo de amigos, as outras amigas todas foram-se embora e deixaram de ser amigas dela. E a Mariana continua a ser amigo dessa colega. Amiga dela, digamos assim, de infância. Constatei agora que eu não devia ter dito o nome, mas eu enganei-me. Não era Mariana, ela chama-se Josefina. Então é isso. Ou seja, ela mantém a amizade hoje em dia, ainda que à distância. Mas há amizade, há conexão humana, há respeito pela pessoa. Se for preciso ajuda, nós vamos lá e ajudamos. Não vamos é jantar fora, não vamos é dar intimidade. Então isso tem a ver com saber colocar a distância correta para que os relacionamentos possam progredir. E depois a adaptabilidade é que, por exemplo, em alguma fase da minha vida, talvez eu fosse tóxico para um de vocês. Depois, com o tempo, as coisas mudam. Eu mudo, vocês mudam. E então talvez já não seja mais. Então talvez dê para aproximar mais. Exemplo, há um relacionamento. O Guilherme namorou com, sei lá, a Helena. Aí eles separam-se. Naquele momento em que se separam, nós temos que dar um luto, uma distância típica do luto, para depois voltar a aproximar. Então, naquele momento, não é para falar nada, não é para mandar mensagens, cada um faz a sua vida, cada um segue a sua vida. Passado uns meses, então a amizade pode continuar. E vai depender da maturidade dos envolvidos, claro. Muito bem, vamos lá. O mais importante da comunicação magnética tem a ver com o contexto em que é feito, que é a capacidade que eu tenho de transmitir o que eu sinto, a mensagem que eu tenho, de uma forma que seja emocionalmente impactante para vocês. Que seja heart hunter, não seja apenas uma mensagem intelectual, que não seja uma seca, que seja algo que me cativa a ser melhor. Essa capacidade tem muito a ver com o timbre de voz, a linguagem e com a capacidade de exposição pública, ou nem que seja de 1 a 1, também pode ser, mas é pública sempre. A minha capacidade de exposição, a minha capacidade de autoconfiança perante o outro. E é nessa a capacidade do outro se encontrar nas minhas palavras, na minha experiência e agregar valor à sua própria experiência de vida é que torna a comunicação magnética. A capacidade do outro poder viajar perante os grunhidos de outra pessoa. Olá, bom dia. São grunhidos que nós identificamos, conhecemos a linguagem, e de conseguir que o outro vá fazendo a sua própria viagem e que nos toque emocionalmente, agregando valor. Então, esse é o desafio. Para que isso ocorra, eu diria, a principal dificuldade é a autoconfiança. Especialmente portugueses, os alemães nem tanto. Não sei se há aqui algum alemão. Algumas estão quase alemãs, então talvez nem tanto. Mas portugueses e talvez os latinos tenham mais dificuldade nesse aspecto, apesar de serem bons comunicadores, mas muitas vezes têm falta de confiança. Aí a mensagem tem pouca profundidade, porque tem pouca capacidade de conexão, de tocar as outras pessoas. Vamos lá, comunicação magnética, que é uma comunicação que atrai as pessoas. Mas atrai quem? Aquelas pessoas que eu já adoro, não preciso de comunicar com essas pessoas. Aquelas pessoas que são a minha família da vida, que é aquela família que eu escolho, que são os meus amigos, eu não preciso de uma comunicação especial. Eles chegam e já me entendem. Então a comunicação magnética parte muito de nós aprendermos a comunicar com aquelas pessoas que nos são, não conhecemos, desconhecidos, conhecidos ou até pessoas mais distantes, e a capacidade de tocar no mundo delas com a nossa presença, com a nossa comunicação. E é por isso que
Porque comunicação magnética não é só falar em público. Comunicação magnética, por exemplo, é a capacidade de eu atrair e influenciar pessoas. 2 exemplos. Uma vez, eu estou aqui em Lisboa e fui jantar ao Corte Inglês e retornava à escola. E vinha um grupo de jovens, os seus 17, 18 anos, já jovens adolescentes, mas já com corpo. Eles vinham talvez 300, 400 metros e vinham colocar os caixotes de lixo todos para o chão. Tum, tum, tum. E eu disse assim, é uma ótima oportunidade de aplicar aquilo que eu ensino nas aulas. Vamos ver se tenho sorte e se sou bem sucedido nela. O que é que vocês fariam? Entrar em confronto físico, do género, que pouca vergonha, isso não se faz. Não é elegante, porque é uma cobrança. Eles são vários e têm corpo, ou seja, ainda que eu acho que sou mais forte do que eles, mas são 4, podem me agredir fisicamente. Então, pela elegância e pela agressão física, não é interessante. Como é que eu fiz? Como é que se faz? Aí entra o treino propriamente dito de comunicação. Como é que eu não confronto a pessoa, mas ao mesmo tempo faço com que ela se sinta observada? Eu ia andar, eles vinham ali assim de lado, vinham assim 45 graus para mim. Eu continuei a andar na mesma direção sem fugir. Fugiria se achasse que tinha risco para a minha saúde ou para a minha vida, mas eu achei que eram mesmo adolescentes, aborrecentes, que é como nós chamamos os adolescentes, de forma bem humorada, todos nós já fomos. Então eram adolescentes que estavam com as hormonas ao rubro e eu disse, olha, é uma boa oportunidade para eu tentar influenciar alguém magneticamente, mas é difícil, é diversa a situação. Continuei a andar, sempre na mesma direção. Então eu não voltei para eles. Fiquei na mesma direção que eu tinha. Mas olhei para eles sempre, não fugi com o olhar, apesar de, pelo meu corpo, era muito fácil de observar que eu não me dirigia a eles. Ou seja, eu não queria nada com eles. Eu estava a andar para um lado e eles vinham pelo outro. Mas eu mantive sempre o olhar para eles. Isto é uma coisa de ângulos, mas imagina, eles vêm aqui, eu estava a andar para cá. Eu mantinha-me a olhar, mas a andar para um lado. E o olhar que eu fiz para eles foi um olhar de completa ausência de emoções. Porque se eu olhasse tipo, já com raiva, isso ia explotar todo um processo normal de conflito. Foi um olhar apenas de quem observa, não gosta, mas não toma partido. Eles olharam, eles perceberam que eu estava a olhar, perceberam que eu não estava a ligar nenhuma, mas que eu estava a observar. E que eu não estava a gostar, mas sem emoções. Quando eles passaram, um deles disse à frente dos outros, disse, desculpe. Para mim foi uma vitória. Porque muitas vezes para comunicar não precisamos de falar. Aliás, falar seria o mínimo possível. Às vezes um olhar serve para pôr as pessoas no sítio. Um olhar. Agora, não é qualquer olhar. Não posso olhar e estar a transmitir como se, isto que aquilo é adverso. É um olhar apenas de quem olha, não aprova, mas não julga. Esse respeito pela falha do outro fez com que aquele jovem dissesse, pá, estamos a fazer uma parvoíce. Que ele sentiu-se respeitado pelo falhanço dele e não cobrado pela falhança dela, pelo falho. Aí foi uma comunicação que eu considero magnética, ainda para mais sem usar a voz. Eu tenho muitos exemplos em que eu falhei rotundamente, tá? Eu estou a dar os bons exemplos. Outro exemplo muito interessante, que eu escrevi também hoje no artigo que saiu hoje, então está fresco, acabo por dizer. Há 3 meses ia dar um curso a uma tecnológica, um curso que demora 8 horas, que se chama Beyond Word, Comunicação para a Gestão de Conflitos. E eu cheguei, ou seja, o curso começava às 9 e muito antes disso eu já estava na escola. A páginas tantas, talvez 2, 3 horas antes do curso, nós percebemos que a escola tinha sido assaltada. E estava um rapaz de 20 e picos anos a dormir na sala da escola
e mochila, tudo meio desarrumado, tinha estado a comer, enfim. Como é que se faz? Comunicadores magnéticos. Sai daqui! Vou chamar a polícia! Obviamente, talvez em algum tipo de caso eu também chamasse a polícia. Se eu visse armas, enfim, se de alguma forma eu sentisse que era um risco grande para a nossa integridade, talvez chamasse a polícia. Mas pela observação dos factos, eu percebi que aquilo era um aproveitamento. A pessoa arrombou a porta, esteve a comer, adormeceu. Enfim, foi o meu insight. O que é que eu fiz? A mesma coisa, eu abri a porta da escola, coloquei-me a 45 graus com a pessoa, para que ela não sentisse que era uma confrontação pessoal. Era de lado. Abri a porta que é para ele ter um ponto de fuga. Porque quando o animal se sente aprisionado, há um vídeo muito engraçado de cãezinhos, em que eles estão os dois a discutir, depois tiram-lhe as trelas, as guias no Brasil, e eles param de latir porque agora já ou tiram a porta, o vidro que os divide, e eles ficam logo amigáveis porque agora é sério, não é? Então só estavam a discutir porque estavam presos, aprisionados. E isso tem o seu quê de verdade. O aprisionar, digamos assim, torna a pessoa mais acossada, mais agressiva. Então ele tinha um ponto de fuga, pus um quispo, se houvesse luta física para ser escorregadio, tinha um guarda-chuva à mão, com um bico grande, caso houvesse, que a pessoa fosse muito agressiva, e eu basicamente disse-lhe, em inglês, disse-lhe, Hey, wake up, it's time, we have a course in 2 hours, you have to leave. Ele acordou muito estressado e ansioso, ou seja, em reação de luta ou fuga. Eu disse, stay cool, take your time, but you have to leave. Aí ele ficou assim um pouco, começou a arrumar as coisas. Aí eu repeti a frase, take your time, but you have to leave because we have a course in a couple of hours. You have to leave. How you get in? Perguntei, como é que você entrou? E ele, alguém me deixou entrar. E, claro, não era mentira. Mas ele rapidamente disse, obrigado por estar a reagir assim. Thank you for reacting like this. I'm so sorry. Resultado, é um miúdo de ouro, que tomou decisões erradas, era toxicodependente, era da Irlanda, estava sem abrigo. Ele entrou, arrombou, bebeu um café, comeu qualquer coisa, estava a dormir e depois ia embora. Então demos-lhe mais comida, demos-lhe um cobertor e apertámos a mão. E ele teve uma coisa icónica que disse, Great soup, man. Porque a sopa, ele comeu a sopa que a Leila fez, que a Leila deve estar aí. A Leila que faz umas sopas icónicas. E ele adorou tanto a sopa dela que disse, Great soup, man. E então eu quase que senti que estava a despejar um problema para a rua que não está resolvido. Só que também não era da minha responsabilidade de resolver, não tinha capacidade. Mas eu conheço muita gente que criaria ali emoções muito densas e uma noite que no dia seguinte tu nem sabes o que me aconteceu, assaltar uma escola e a polícia e fazer um drama muito grande com algo que na realidade não teve drama nenhum. Na verdade aquela pessoa é uma vítima. E isso acontece sempre quando nós não deixamos as emoções explotarem-se e ativarmos os grandes medos, aí nós entramos sempre nessa linha, digamos assim, de agressividade, de falta de elegância e de pouco magnetismo, porque ficamos agressivos, ficamos não elegantes, não magnéticos, principalmente com as pessoas que precisam que alguém as influencie. Porque ser magnético, outra vez, com pessoas que eu adoro, isso não tem mérito. Gostar de alguém, sei lá, gostar da Deo, que está aqui, ou da Joana Zenra, que grande esforço gostar daquela pessoa. Ufa, deu um trabalho imenso. Não dá trabalho nenhum. São pessoas delicadas, refinadas, educadas, não tem como. Podemos não engraçar tanto com o perfil, tá bom, mas é um frisson, é um detalhe. Então, comunicação magnética nós queremos para ter com o sem-abrigo, o assaltante, com o invasivo, com o mal educado. É aí que nós temos que gerar magnetismo. Tá bom? Pronto, esta é a partilha de 1 hora possível e também para vos apresentar um módulo com este mesmo nome. Nós vamos lançar um programa, uma mentoria, na realidade, só que a mentoria é prática.
Claro que vai ter sempre estes contextos teóricos e práticos, mas vai ser uma mentoria feita com um grupo bastante reduzido, porque nós vamos precisar que cada um, ao longo daquela hora e meia que demora a mentoria semanal, que cada um, todas as semanas, se treine em exposição, em treino e nos várias áreas, digamos assim, da comunicação. Eu vou-vos mostrar no que é que consiste essa mentoria que eu preparei com muito carinho. Então vou-vos mostrar aqui, para quem tiver interesse. Se não tiver, não faz mal, porque vamos discutir. Se tivéssemos mais tempo, até podíamos discutir cada um dos itens. Nesta palestra. Vamos lá. A mentoria vai se chamar Comunicação Magnética, que é o termo da Masterclass, a arte de atrair e influenciar. Devo dizer já que influenciar não tem nada a ver com manipular. Pelo contrário, nós vamos até criar dispositivos de alerta perante manipulação. Vão ser 6 módulos. Cada módulo são 2 aulas, são 3 horas por módulo, e é basicamente prático. O primeiro chama-se Fundamentos da Comunicação Magnética e tem a ver com parte do que eu falei hoje, empatia, autenticidade e os pilares da comunicação, e não só analisar o estilo pessoal e por onde é que o estilo pessoal vai. É uma mentoria que tem o objetivo de vocês comunicarem melhor, então não é teoria. Mais tarde eu vou gravar talvez um módulo de 15 ou 20 horas de teoria, e depois a teoria vocês estudam no curso gravado, e as aulas não precisamos tantas, se calhar com 6, 7, 8 aulas práticas, então nós treinamos na prática, mas individualmente, com feedbacks individuais. Então o primeiro é os fundamentos, é a base da comunicação magnética. O segundo módulo tem a ver com tudo o que é contexto, verbal e não verbal. Timbre de voz, gestos, postura, como é que se reage. Comunicação tem aquele patamar que eu não falei muito hoje, que é a adaptabilidade. Então, se eu falo e o outro não me diz nada, eu tenho que me calar. Se eu estou muito aberto à pessoa e a pessoa não está tão aberta, eu tenho que me retrair um pouco. Dentro de limites, obviamente, porque eu quero continuar a ser quem eu sou, mas eu tenho que observar como é que o outro comunica comigo para gerar reciprocidade, uma dança no relacionamento. Então, vamos treinar, aí vai ter storytelling, feedback, tudo com linguagem corporal, muitas vezes sem ter que falar, só pelo tipo de olhar, tipo de peito, como é que o corpo se manifesta. É o segundo módulo. O terceiro módulo tem a ver com as conexões. Tem muito a ver com gestão emocional, como criar empatia, como dar a volta, como desenvolver escuta ativa e aquelas conversas, aqueles conflitos que são mais desafiadores em termos emocionais. Quando alguém é extremamente invasivo, como é que eu sou um comunicador magnético se alguém está a ser extremamente invasivo lá no meu trabalho? Como é que eu faço? Como é que eu faço com as emoções? Como é que eu faço com a comunicação? E tem que ser individual, obviamente. Comunicação persuasiva e influência tem a ver com os códigos que nós usamos, e como também a identificação daquilo que é manipulação, que é usada muitas vezes, os políticos sempre usam, aqueles gestos muito típicos que são falsos, são fake, não são gestos de espontaneidade. Então, como identificar, como ser mais persuasivo, sem manipulação, aumentar o poder de influência sem manipulação e ainda ajudar a identificar quando o outro está a ser manipulador. E depois, comunicação para situações de alta pressão, situações de alto nível de dificuldade. E como manter esse nível de comunicação magnético, ainda que seja um conflito de nível talvez 2 ou 3. Depois vamos ver o que é o nível de conflitos. E a última, que é uma comunicação mais estratégica para líderes e para empreendedores, mas para líderes que têm... Perdão, estou com a garganta seca. Esqueci-me de trazer um copo de água. Para líderes que têm que orientar grupos, que têm que educar o cão, têm que educar o gato, mas que a liderança, a autoridade parte de vocês para outra pessoa ou pessoas, sejam elas humanas ou não. Pronto. O objetivo é que seja sessões ao vivo, online, mas ao vivo, com exercícios práticos, feedback individualizado e grupo de apoio. Cada um vai ter no mínimo 10 minutos por aula para se expor e expressar. Porque a única forma de eu ganhar, de eu ir vencendo quer os medos, quer me treinando na comunicação,
É treinando, não tem jeito. Como é que se aprende a disparar uma arma? Como é que se aprende a tocar piano? Tem que comunicar, tem que falar, tem que se expor, tem que fazer. Ao fazer, as coisas acontecem. Não sei se sabem um estudo que foi feito em que pediram a 2 grupos. A um grupo disseram assim: olha, vocês vão fazer uma boneca de barro, um objeto em barro, e vão ter 10 minutos para fazer o melhor objeto em barro que vocês puderem, o mais perfeito possível. Ao outro grupo disseram assim: olha, vocês têm 10 minutos para fazer o máximo número possível de bonecos de barro. Não importa a qualidade, nós queremos o máximo número possível de bonecos de barro. Qual foi a conclusão? O que é que vocês acham? O grupo que tinha o foco na qualidade, na quantidade, fez bonecos de barro com mais qualidade do que aquele que teve 10 minutos a tentar fazer aquilo com qualidade. Porque eles fizeram 10, 15 vezes, 10, 15 bonecos, logo pela prática eles aperfeiçoaram, enquanto o outro só estava focado na qualidade, não teve essa experiência prática. Então essa é a metodologia. Vai começar, são 12 semanas, uma sessão ao vivo, 1h30 por sessão. São estas datas, também depois vou partilhar isto lá no grupo, quem quiser. São estas datas. O investimento vai variar se é aluno ou não é aluno. Também, se for aluno são 175, se for aluno são 125. Todas essas aulas e com todo o acompanhamento. Pronto, passa a publicidade, mas o tema desta Masterclass foi para partilhar este contexto e para também vos falar deste lançamento, desta mentoria prática. Máximo 10 pessoas, não pode ser mais. Senão não há tempo e nem há atenção para 10, para nós conseguirmos desenvolver as 10 pessoas. Então, se forem muitos, perde-se a qualidade e fica muito teoria. Pronto, terminámos aqui. Vou parar a gravação e agora passamos à aula depois da aula, que é como dúvidas que vocês tenham, que não querem que fiquem gravados, e como fazer dúvidas aliadas a este tema. Se alguém quiser inscrever-se, fale comigo ou quiser mais informações, nós vamos ter um grupo dedicado no WhatsApp, com exercícios, com acompanhamento, e é isso. Vou parar a gravação, beijinhos lá em casa, até breve. Mua!